palmeirenses de verdade. Eu estava muito relutante em fazer o vídeo hoje, ainda um pouco abalado com a questão emocional. Evito falar quando o Palmeiras perde um título ou perde para um rival, porque a gente vem com uma carga emocional e a gente tem uma responsabilidade. Qualquer pessoa que trabalha com comunicação, ela tem que fazer a comunicação imparcial. Ela não pode vir aqui motivada por esse sentimento negativo. Então eu pensei bastante, mas eu estava assistindo a live do Léo Neto, do Porco Raiz, um grande amigo. Lá estava o Zé, estava o Julião do Verdão Sempre, estava o Maurício do Coração Alviverde, de quem eu gosto muito. E dentro desse contexto eu fiquei com uma vontade enorme de dizer o que eu estava pensando. Todos eles se manifestaram, no chat as pessoas falavam fora Abel, outros falavam contra o Barros, contra o Gagliotti, falta de contratação, essa questão toda. Agora, dentro de tudo que eu ouvi de pessoas experientes, de pessoas que estão ali, vivem o Palmeiras, gostam demasiadamente do Palmeiras como eu, o meu entendimento é o seguinte: eu continuo fechado com Abel Ferreira. Abel, no jogo contra o São Paulo, nas duas partidas, ele cometeu para mim duas falhas. No primeiro jogo, quando Daniel Alves e Benítez saíram contundidos, o São Paulo teve uma bala emocional, sentiu, passou a perder várias bolas na saída de bola, o que permitiria o Palmeiras matar o jogo. Nós tivemos oportunidades no decorrer da partida de fazer isso. Tínhamos o dever de ter vencido estando na nossa casa. Mas nesse momento eu achei que o Abel vacilou. Ele tinha que ter mudado o esquema tático, colocado lá na frente o Wesley, tirado um zagueiro e pressionado ainda mais a saída de bola. O São Paulo estava ressentido do problema que eles haviam passado com seus jogadores e o Palmeiras tinha o jogo ali na mão. Era obrigação do Palmeiras ter finalizado o São Paulo ali e quem sabe com um placar elástico ter decidido o campeonato. O Palmeiras com gol na frente é quase invencível. A gente tem diversas provas de quando o Palmeiras joga completo e sai na frente, é muito difícil vencer a defesa do Palmeiras. Então, dentro desse quadro, acho que o Abel perdeu uma janela histórica de ter saído com mais um título. Um técnico tão vitorioso, uma campanha tão vitoriosa nas suas costas, né? O segundo treinador a conseguir uma Libertadores de América. Então, acho injusto a gente criticar o Abel colocando sobre ele a culpa sobre o que aconteceu e alguns outros resultados. Eu acho um pecado a gente atribuir a culpa de não termos vencido ao Abel, de não termos ganhos em outras situações sobre o Abel. O Abel vem pedindo jogadores, o Abel vem pedindo melhores condições para trabalhar, tem a promessa do Anderson Barros disso acontecer. Isso nunca aconteceu. Quando da contratação ele já queria pessoas. O Palmeiras já tinha carências na centroavância, o Palmeiras sempre teve a deficiência de um meia. O nosso amigo Rafael Veiga tem altos e baixos. Infelizmente o Scarpa nessa função ele não consegue compor o meio-campo, ele também não tem a mesma velocidade para o ataque, apesar de uma habilidade diferenciada. Dentro de todas essas condições, o Abel Ferreira fica limitado, sem Veron, sem uma opção pela esquerda, o Wesley ainda se recuperando da contusão, ainda ele não é o mesmo, ele não está 100%, dá para se ver isso, é um moleque que tem muita qualidade e tinha tudo para estar substituindo o Dudu, quase que no mesmo nível. Quem sabe lá na frente, com seus 25 anos, tem o mesmo patamar do Dudu. Mas essa não é a questão. No segundo jogo, ele também teve o jogo na mão, teve todas as condições, o São Paulo se submeteu ao Palmeiras, não tendo dado um chute a gol até o momento que uma intervenção divina veio e desviou aquela bola que derrotou o Everton. Nesse momento, o Palmeiras ainda conseguiu se manter vivo na partida. Abel Ferreira fez substituições que desconstruíram o nosso sistema defensivo. E foi aí que o Palmeiras perdeu o jogo. Faltavam 30, 35 minutos para o jogo acabar. E cada substituição que ele fez comprometeu ainda mais o sistema defensivo. Ficávamos atrás apenas com o Mike, que não é um grande marcador, o Gustavo Gomes, sozinho, e o Renan, atuando pela esquerda como um lateral esquerdo. Então nós defendíamos com 3 jogadores. Essa condição colocava toda hora 4 jogadores, 3 jogadores do São Paulo contra a nossa defesa totalmente vazada. Fora que no meio campo a gente não conseguia mais formar aquela linha de 5, a gente não conseguia fazer
Nenhuma formação tática, todo momento as linhas estavam quebradas e eles chegavam como queriam. Dependia de lançamentos, todos errados, porque os lançamentos não tem que partir por parte dos zagueiros, teria que ser partir de um meia, de um volante habilidoso, Danilo, Felipe Melo, que tem essa condição, mas a gente não podia ficar dependente disso. Entramos num processo de desespero e o jogo foi perdido ali. Penso eu que o Palmeiras nos 180 minutos foi melhor que o São Paulo. Se não fosse aquele gol, nós teríamos vencido. Mas a gente não pode trabalhar com C. Tínhamos que ter ganho a partida em casa. E dentro desse contexto, o Abel Ferreira tem sua responsabilidade. Um grande vencedor. Ninguém vence todas as partidas. Ninguém vence todas as decisões. Quero ressaltar que merecíamos ter vencido contra o Flamengo. Merecíamos ter vencido contra o Defensa e Justiça. Mesmo com todas as condições adversas que aqui no canal falamos tantas vezes. Então, continuo fechado 100% com o Abel. Muito diferente do que diz o Paulo Serdã, muito diferentemente do que diz a torcida organizada, muito diferente do que vem dizendo a mídia anti. E eu estou completamente fechado com o Abel, dentro do processo atual, porque ele deu o melhor que ele pôde. Vou mais longe. Hoje, o profissional do Palmeiras, que eu me identifico como palmeirense dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, tem um nome: Abel Ferreira. Ele é o diretor de futebol, ele é o presidente do Palmeiras, ele é o departamento de comunicação, de marketing, psicólogo, coach, tudo fica nas costas do Abel. E a gente não enxergar isso, que fica nas costas desse profissional, atribuições que não são dele, acaba sendo incompetência nossa de não ver. E por isso que eu estou fechado com ele. Eu vejo um diretor de futebol que eu não sei, não lembro mais da voz. Não sei o que Anderson Barros faz no Palmeiras. Maurício Gagliotti aparece quando é oportuno. Quando ele tem que levantar uma taça. Ou quando ele é espremido e é obrigado pela imprensa a aparecer quando perdemos para o Flamengo. E apareceu no momento oportuno, num canal light, onde ele não é cobrado de verdade. Gostaria muito que ele viesse dar uma entrevista para a mídia alternativa, como fez o próprio Alexandre Matos. Vai lá no Insta Verde, vai lá no Amit e dá as caras, responde as perguntas que o torcedor palmeirense, que é cliente do Palmeiras, é para quem o Maurício Gagliotti trabalha, e diga a ele por que das decisões que foram tomadas. Fala sobre os números, para onde foi o dinheiro, os 220, 250 milhões dos prêmios. Fala para ele por que nós não contratamos centroavante. Por que a gente não consegue negociar Lucas Lima? Por que a gente não consegue negociar Daverson? Por que a gente não consegue negociar Mike? Por que essa inoperância? Por que tantos fracassos com Ángel Miguel Ramírez, com Sampaoli, com o Borré, com Almir, com Atuesta, com Castellanos? Tá todo mundo errado. Nenhum processo a gente é vencedor numa compra, numa venda, numa rescisão amigável. A gente não tem sucesso em nada. Nos bastidores, nós somos derrotados. No que se refere à administração, à gestão, gosto da administração Gagliotti. Mas a gente precisa de um líder, já falei isso outras vezes, e o Gagliotti está se abstendo de ser esse homem. O homem que vai conduzir a Nação Alviverde para um outro caminho. Graças a Deus, o processo onde ele está nos conduzindo está acabando. Leila Pereira está vindo e fica o recado a ela. Sabemos que é você a presidente. Tome outras atitudes, diferentemente do Gagliotti. Converse com seu cliente, converse com o torcedor alviverde e deixe as claras. Nada melhor do que uma gestão transparente para deixar o torcedor palmeirense empoderado. O trabalho desse canal, eu falo sempre, o torcedor palmeirense tem que estar preparado para se defender dessa mídia formal que é contrária ao Palmeiras, aos antitorcedores palmeirenses e todo esse processo nefasto que tem entre CBF, Rede Globo, Corinthians, Flamengo, que agem a seu favor e contra nós. Muito obrigado pela atenção de vocês, uma boa noite e dentro desse processo, fechado com Abel, fora Gagliotti.